pessoal, tudo bem? Como é que estão aí? Animados para mais uma aula de matemática do 7º ano? Eu sou a professora Jaqueline e antes de começarmos a nossa aula, eu vou dar 2 recados super importantes. Primeiro recadinho, se você tem acesso ao Class 1, não esqueça de marcar e finalizar a sua atividade, porque isso vai contar a sua frequência. Não vai marcar bobeira, hein? Levar falta mesmo fazendo as atividades. Segundo recado, se você não tem acesso ao Class 1 por um motivo ou outro, não esqueça de ver qual dia a sua escola está aberta para você ir lá e buscar as atividades. E claro, né, gente? Depois que buscar, não esqueça de devolver, preenchida, feita. E as dúvidas, entre em contato com o seu professor, tá? Então, quem tem acesso ao Class 1, participe dos meetings, converse lá, coloque no mural, sempre participe. Não fiquem com dúvidas, tá bom? E o que nós vimos na aula anterior, então? Na aula anterior, nós aprendemos, continuamos vendo, a soma dos ângulos internos de um polígono regular. Então, a gente viu o triângulo, o quadrado, o pentágono regular, o hexágono regular e o heptágono regular. Foi a última coisa que nós vimos, né, na aula anterior. O que nós vamos estudar hoje? Hoje nós vamos dar continuidade aos ângulos internos de um polígono regular. Então, a gente vai para a terceira parte desse assunto, né? A gente vai ver de outros polígonos regulares e nós vamos chegar a uma conclusão. Mas espera aí, né? Não vamos adiantar muitas coisas. Vamos com calma, né? Então, lá. Então, vamos relembrar? Então, para começar, um quiz para vocês. Primeiro quiz. Quanto mede o ângulo interno de um triângulo equilátero? E vocês sabem. E daí? É a letra A? Desculpa, primeira alternativa, 60 graus? Ou segunda alternativa, 180 graus? E daí? Qual das duas? Né? Eu quero a medida do ângulo interno. Tá? Não é a soma dos ângulos internos, é a medida do ângulo interno. Vou dar um tempinho para vocês e nós já voltamos. E daí? Já descobriram? Essa foi fácil. Se vocês estão prestando atenção nas nossas aulas, desde lá nas outras aulas anteriores, lá da professora Anne também, vocês resolveram rapidinho, no piscar de olhos, como a gente diz. Então, qual que é a resposta certa? 60 graus. Olha o desenho aqui do triângulo equilátero. Então, o triângulo equilátero ele tem os 3 lados com a mesma medida e os 3 ângulos medindo 60 graus. E a soma desses ângulos, dos 3 ângulos, é que dá 180. Mas a pergunta é quanto mede o ângulo interno do triângulo equilátero. No triângulo equilátero é 60, 60, 60. Outros triângulos vai depender daí da construção, das medidas fornecidas. Tá bom? Vamos continuar? Exercício 2. Vamos lá. Cristina desenhou 4 polígonos regulares. Então, ela desenhou. E anotou dentro deles o valor da soma dos seus ângulos internos. Qual é a medida de cada ângulo interno do hexágono regular? Aqui ela desenhou 4. Esse aqui mede 540 graus.
esse aqui mede 720. Esse mede 900 graus. E esse mede 1080. Mas a pergunta é, qual é a medida do ângulo interno do hexágono? Então, o primeiro passo, você tem que identificar qual é o hexágono. Porque tem 4 polígonos desenhados, um diferente do outro. Vamos ler as alternativas? Alternativa A, 60 graus. Alternativa B, 108 graus. Alternativa C, 120 graus. Ou alternativa D, 135 graus. E daí? Qual vocês acham que é a correta? Eu vou dar um tempo para vocês e a gente já volta com a resposta. E daí, conseguiram resolver? Fácil. Primeiro passo, tinha que identificar qual era o hexágono. Vamos ver lá? Então, aqui, esse aqui é um pentágono. Ele tem 5 lados. Esse aqui é um heptágono. Ele tem 7 lados. Esse aqui é um octógono. Ele tem 8 lados. Tá? 8 lados. E esse aqui é o nosso hexágono, que é 720 graus. Então, é esse aqui. Então, como é que eu vou descobrir a medida do ângulo interno? Lembra como é que nós já fizemos isso? Como ele é um polígono regular, os seus 6 ângulos são iguais. Então, se os 6 ângulos são iguais, eu posso dividir por 6. Né? Então, o que eu vou fazer? Que conta que vocês fizeram e que conta eu fiz aqui no slide? Então, o hexágono, já identificamos. Então, é só fazer 720 dividido por 6. Efetuando a divisão, nós descobrimos que é 120 graus. Tá? Lembra desse desenho da aula anterior? Então, ó, cada ângulo do meu hexágono mede 120 graus. E a soma desses 6 ângulos dá 720 graus. Então, qual que é a alternativa correta? Muito bem, letra C.
parabéns para você que acertou. E se você errou, vê se você não errou na escolha do polígono ou se você não errou a divisão, que pode acontecer, dado vocês errarem a divisão. Então, sempre é importante estar fazendo com bastante atenção e saber a tabuada, hein? Isso é importante. Então, lá. Agora, nós vamos fazer o octógono regular, porque no exercício tinha o octógono, eu falei. Então, o que é o octógono? Octógono é octo, quer dizer 8. Então, é um polígono que tem 8 lados e 8 ângulos. Por que ele é chamado de regular? Porque os 8 lados e os 8 ângulos são congruentes. Eles têm a mesma medida. Então, veja bem aqui. Então, aqui tem o octógono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E se você gosta de esporte, existe uma luta, né, que é feita, que ele é realizado dentro de um octógono, né? Por quê? Porque ele tem esse formato, né, que é 8 lados. Então, é fácil de gravar para quem curte esse tipo de esporte, né? Então, o que eu vou fazer? Nós vamos fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo nas aulas anteriores. Eu vou escolher um vértice e, a partir desse vértice, eu vou traçar as diagonais, tá? Lembrando, por exemplo, se eu escolher esse vértice aqui, eu não posso unir para cá, porque senão eu tenho o lado. Eu tenho que pegar esse vértice e unir aqui, ou aqui, e assim por diante. Vamos fazer juntos? Então, vocês desenharam o octógono lá? Então, o octógono tem 8 lados, tá? Aqui eles estão exatamente regulares. Se o teu ficou um pouquinho tortinho, um lado um pouquinho menor, um outro lado um pouquinho maior, não tem problema, tá? Vamos fazer juntos? Tracei a primeira diagonal. Eu escolhi esse vértice aqui para traçar a diagonal. Então, ó, aqui eu não posso unir, porque senão eu tenho o lado, né? Então, eu saio desse vértice, vou para esse vértice aqui. Tracei a primeira diagonal que eu fiz em verde aqui. Vamos traçar a segunda. Ó, tracei. Mesmo raciocínio. Sai do vértice ao vértice oposto. Dá para traçar mais diagonal? Será? Vamos tentar? Opa, deu para traçar mais uma. Ó, já tracei 1, 2, 3 diagonais. Será que dá para fazer mais? Vamos lá. Opa, já consegui fazer 4 diagonais, ó. Tem 1, 2, 3, 4. Já tem 4 triângulos aí. Opa. Ah, professora, está aparecendo triângulo de novo. É, esse mesmo. Vocês estão percebendo que os nossos polígonos regulares, quando eu traço a diagonal, a gente está sempre obtendo triângulos. Quando eu traço a diagonal a partir de um vértice, vamos fazer mais um? Pronto. E agora, será que dá para fazer mais uma diagonal? Não dá. Porque se eu traçar daqui, aqui não é diagonal. Aí eu tenho o lado, tá bom? Então, para ser diagonal, tem que ser isso aqui. Então, veja bem aqui, ó, eu tracei 1, 2, 3, 4, 5 diagonais. Quando eu fiz isso, eu obtive 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. Então, veja bem, o meu octógono tem 8 lados. Eu obtive 6 triângulos, tá bom? Então, lá. Então, o que eu posso concluir aqui? Então, veja aqui, ó. 6 triângulos, cada triângulo, a soma é 180, não quer dizer que o ângulo é 60, hein, gente? Cuidado! Eu não tenho garantia nenhuma. Esses triângulos aqui, eles não são equiláteros, mas a soma desses ângulos é sempre 180. Então, ó, 6 vezes 180, porque é a soma dos ângulos de um triângulo, essa multiplicação vai me dar 1080 graus. Então, um octógono regular, a soma desses ângulos internos é sempre 1080 graus. Importante isso. É tão importante que eu quero que vocês copiem isso no caderno de vocês e deixem o caderno bem organizado. Então, lá no caderno tem o triângulo equilátero, o quadrado, o pentágono regular, o hexágono regular, o heptágono regular, e o octógono regular agora. Meu Deus, quanta coisa a gente já aprendeu, né? Que legal! Então, vou dar um tempinho para vocês e eu já volto.
Copiaram? Viu que informação importante? Então, o octógono eram 8 lados e agora eu tenho 6 triângulos vezes 180, 1080 graus. Bom, lembra que eu falei? Quanta coisa nós já aprendemos? Então, vem comigo aqui, vamos ver um quadro resumo. O que é um quadro resumo? É um resumo de tudo que a gente já viu até agora sobre as nossas aulas. Então, vem aqui, ó. A gente estudou o quadrado. O que é um quadrado? É um polígono de 4 lados, tá? E a gente traçou uma diagonal, tá? A gente pegou um vértice. Olha o que aconteceu. O quadrado tem 4 lados. Eu tenho 2 triângulos, tá? Como é que a gente calculou isso aqui? 2 vezes 180, 360 graus. Pentágono, nós já estudamos também. Então, ó, o que é um pentágono regular? É um polígono que tem 5 lados. Quando a gente traça as diagonais a partir de um vértice, eu obtenho 3 triângulos, ó, 3 triângulos, que deu 540, multiplicando por 180. E o hexágono, que a gente viu, até revisou hoje no exercício, dá 720. Então, esse aqui é um quadro resumo, quer dizer, é um resumo do que a gente já viu, tá? Então, a gente já viu o quadrado, o pentágono. Eu não pus o triângulo, equilátero, porque o triângulo equilátero é sempre 180, tá? Então, por isso que eu não coloquei no quadro resumo. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem, para vocês terem aquelas informações de hoje e das aulas anteriores, tudo numa página só aí do caderno de vocês, para vocês ficarem melhor organizados, tá bom? Eu já volto. E aí, copiaram? Vamos continuar? O nosso quadro resumo tem continuação, né? Olha aqui. Então, a gente viu o quadrado, o pentágono e o hexágono. E agora, o heptágono tem 7 lados. Nós obtemos 5 triângulos. Vocês estão percebendo que está tendo uma relação aí, ó? Quadrado, 4 lados. 2 triângulos. Pentágono, 5 lados, 3 triângulos. Hexágono, 6 lados, 4 triângulos. Heptágono, 7 lados, 5 triângulos. Octógono que nós vimos hoje, 6 triângulos. O que é o octógono mesmo? 8 lados, professora. Ah, muito bem. Vou dar um tempinho para vocês copiarem, para a gente ficar com o nosso quadro completinho, tá bom? E já volto.
E daí, copiaram? Então, agora vocês têm no caderno um quadro resumo de tudo aquilo que a gente já viu desde as aulas, desde soma do triângulo, do quadrilátero, dos polígonos regulares, né? Quantas aulas nós estamos vendo isso? É que é importante. Mas, será, até agora, sempre a gente estava desenhando o polígono e traçando a diagonal. Mas será que sempre tem que fazer isso? É cansativo, porque tem polígono, gente, que tem 20 lados, 30 lados. Tem alguma saída? Tem. Se vocês perceberam essa relação entre o número de lados e o número de triângulos, o que vocês estão percebendo? Vamos voltar aqui para ver? Ó, quadrado, 4 lados, 2 triângulos. 5 lados, 3 triângulos. 6 lados, 4 triângulos. Então, professora, eu estou percebendo uma coisa. Está diminuindo os triângulos. Isso mesmo. Mas quanto será que está diminuindo? Vamos pensar. Heptágono, 7 lados, 5 triângulos. Octógono, 8 lados, 6 triângulos. Ai, professora, eu acho que eu entendi, eu acho que eu descobri. Será? Vamos continuar? Será que precisamos sempre determinar o número de triângulos? É aquilo que eu falei. Será que sempre a gente vai ter que desenhar o polígono e traçar, ver quantos triângulos cabe ali? E se tivesse um polígono de n lados? O que é um polígono de n lados? Número n de lados. Qualquer número de lados. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, etc. Né? Então, como é que eu vou fazer? Então, a gente vai usar essa relação. Se vocês perceberam, a quantidade de triângulos é sempre dois números menor. O quadrado era 4 lados, eu tinha 2 triângulos. O pentágono, 5 lados, 3 triângulos. O heptágono, 7 lados, 5 triângulos. O octógono, que a gente viu hoje, 8 lados, 6 triângulos. Ah, professora, então diminui de 2. Isso aí, gente. Então, o n, que é o número de lados, basta diminuir 2. Só isso? Não, tem que multiplicar por 180. Porque esse n menos 2 é o número de triângulos. E eu tenho que saber quanto que mede um triângulo, que é 180. Viu? Lembra lá do quadro resumo? Vou voltar aqui, ó. Ó o quadro resumo. 180 graus. 180 graus. Então, como é que a gente vai fazer? Então, a gente sempre vai formar triângulos. E eu chego nessa conclusão aqui, que a soma dos ângulos internos do polígono convexo é S. O que é esse S, professora? Soma. É a soma, sabe? Para não escrever. Sabe que na matemática a gente sempre abrevia. Vocês lembram quando vocês faziam aquela transformação da linguagem nossa português para a linguagem matemática? Então, na linguagem matemática, a gente usa muitos símbolos, tipo resumos. Então, esse S quer dizer soma. Então, a soma é igual n menos 2. Entenderam por que é n menos 2? Porque diminuir 2, ó. Quadrado, 2 triângulos. Pentágono, 3 triângulos. Hexágono, 4 triângulos. Heptágono, 5 triângulos. Octógono, 6 triângulos. Então, diminui 2. Da onde saiu esse 180? Um triângulo. Então, esse n menos 2 me dá o triângulo. Então, ON representa o número de lados de um polígono. Vamos copiar isso embaixo do quadro resumo? Então, lá no quadro, depois do quadro resumo que vocês copiaram, agora vocês copiem essa conclusão. E eu já volto.
Copiaram? Então, quando você tem uma quantidade qualquer de lados do polígono, não precisa ficar desenhando o polígono e traçando os triângulos. É só lembrar, então se eu tenho 20 lados, é 18 triângulos, professora. É só diminuir 2. Se são 15 lados, então são 13 triângulos. Tudo bem? É isso que significa esse n menos 2 aqui. E vamos fazer um exercício? Determine a soma dos ângulos internos de um icoságono. Professora, o que é isso? Ico, quer dizer 20. Então, icoságono é um polígono de 20 lados, tá? Eu fiz o desenho dele aqui, mas não precisa vocês desenharem, eu vou confessar para vocês. Ele não é muito fácil de desenhar à mão livre, tá? Porque ele tem 20 lados. Ó, se vocês repararem, parece quase uma circunferência, né? É tão difícil a gente chegar aos vértices, mas será que precisa desenhar e traçar os triângulos? Precisar, não precisa, mas você pode. Eu vou deixar vocês para que vocês resolvam esse cálculo ou desenhando ou usando aquela expressão que a gente descobriu lá, n menos 2. Então, quem é o n? Nesse caso, o n é 20, menos 2 vezes 180. Vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta.
aí, conseguiram fazer? Desenharam? Traçaram os triângulos? Traçando as diagonais de um vértice? Ou fizeram a continha? Bom, gente, eu fiz a continha, tá? Mas eu também desenhei, fiz as duas maneiras, porque eu não sei qual que você fez. Aí, vamos ver comigo como que fica de um jeito ou de outro? Vem comigo. Então, aqui, ó. Então, o icosságono tem 20 lados. Esse VA é o ponto A. Esse V2 quer dizer que é o segundo ponto. Então, 3, 4, 5, até chegar no 20, tá? Então, icosságono, 20 vértices, 20 ângulos, 20 lados, tá bom? Então, aqui, ó, usando a expressão que a gente viu. Bom, o que é o N? Ah, professora, N significa número de lados. Então, a gente vai substituir o N por 20. Que eu posso fazer isso indicando a conta, como eu fiz aqui, ou eu posso fazer isso direto. 20 menos 2, 18, tá bom? Então, aqui, ó, 20 menos 2, 18. Que quanto que eu tenho que fazer? O que é esse 18? É o número de triângulos que tem lá dentro do icosságono, tá? Então, 18 vezes 180, eu vou fazer essa conta de vezes aqui. Quanto que me dá a resposta? 3.240 graus. Nossa, professora, que grande, hein? Estava dando tudo pequenininho até agora. É, mas é que esse é um polígono de 20 lados. Então, o icosságono. É um nome difícil de falar, né? Icosságono. Então, 3.240. Professora, eu não fiz assim. Professora, eu desenhei. Você desenhou? Vamos ver como é que fica? Eu também desenhei e tracei os 18 triângulos. Vem comigo aqui. Ó como é que fica. Eu peguei o vértice A, que está em vermelho aqui, e tracei as 17 diagonais, obtendo 18 triângulos. Ó. 1 triângulo, 2 triângulos, 3 triângulos, 4 triângulos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 triângulos. Ó, tá aqui. Então, ó, no desenho, eu obtive 18. E o que é esse 18? Vamos voltar aqui, ó. 20 lados, menos 2, 18 triângulos, tá? Então, ó, eu obtive 18, tá? Do mesmo jeito. Qual a vantagem de a gente usar isso aqui? É que daí não precisa ficar desenhando, porque tem desenho que é difícil, né? Esse de 20 aqui, se vocês conseguiram desenhar, ótimo, mas não há necessidade. Então, é 18 triângulos, porque eram 20 lados, vezes 180. E agora um exercício. Paulo é engenheiro mecânico. Ele trabalha em criar parafusos especiais para rodas de carro. Ele gosta de inventar parafusos diferentes. E está verificando um modelo com cabeça no formato de um decágono regular. Gente, eu nunca vi, mas o Paulo é engenheiro, ele gosta de inventar. Claro que para isso ele vai ter que inventar também uma chave que dê certo ali, né? Calcule a medida do ângulo interno desse polígono. Bom, o que é um decágono? Deca quer dizer 10. Então, esse desenho aqui, ele tem 10 lados. Eu quero saber quanto que mede esse ângulo interno aqui. Opa! Ai, professora, mas esse aí eu vou ter que achar a soma primeiro. Isso! Você vai achar a soma de todos esses ângulos e depois descobrir um ângulo. Tudo bem? Eu já volto.
E aí, conseguiram resolver? Esse aqui exigiu um pouquinho mais de atenção, porque eu tenho que fazer 2 cálculos, né? Eu tenho que achar a soma, para depois descobrir quanto que mede cada ângulo interno. Vem comigo? Então, aqui. Então, o Paulo, como ele é um engenheiro mecânico, ele gosta de inventar coisa, ele quer inventar esse parafuso diferente, né? Para colocar ali, para prender as rodas, né? Vai aqui, né? Para prender as rodas, né? No carro. Então, aqui, ó, o decágono, ele possui 10 lados. Então, o N é 10, tá? Então, como é que a gente calcula a soma das medidas dos ângulos internos? Bom, se tem 10 lados, são 8 triângulos. Vamos conferir isso, ó. 10 lados menos 2, 8 triângulos. 8 vezes 180, essa conta, se vocês fizerem certinho, dá 1.440. Por quê? 8 vezes 8, 64. Foi 6. 8 vezes 1, 8. Com o 6 que foi, 14. Então, 1.440 graus. Mas não era essa a pergunta, professora. A pergunta era, qual a medida do ângulo interno? Tá? Então, como é que eu vou fazer? Ah, fácil. Se ele é regular, significa que todas as suas medidas são iguais. Então, o decágono tem 10. Então, é só dividir por 10. Conta fácil fazer, hein? Lembra lá, divisão por 10, por 100, por 1.000? Não precisa armar essa conta, vamos dizer assim. Então, ó, olha como é que eu fiz. Tá? Ah, o que é esse aí? Ângulo interno. Tá? Eu escrevi ângulo interno só para não escrever ângulo interno, então eu pus as iniciais, AI. Então, ó, divido ambos por 10, 144 graus. Então, cada ângulo desse parafuso internamente vai medir 144 graus. Daí, foi fácil? Difícil? Eu acho que foi fácil. A gente já fez exercício parecido com esse. Então, o que nós vimos hoje na aula? Que o octógono regular, e chegamos à conclusão que para descobrir a soma dos ângulos internos de um polígono, basta pegar a quantidade de lados e tirar 2. Por que tirar 2? Porque daí a gente obtém a quantidade de triângulos que podemos traçar dentro do polígono e multiplicar por 180, que é um triângulo. Tá bem? E na próxima aula a gente vai trabalhar uma coisa um pouquinho diferente, mas vai também trabalhar com essa ideia de associação de desenhos, figuras, ilustrações, que são as tabelas e os gráficos. Até a nossa próxima aula. Se cuidem e nos vemos.